Olá, meu povo, que Deus abençoe vocês em nome de Cristo Jesus. Vamos dar início àquela série de mensagens sobre sabedoria e vamos falar a partir do livro de Jó. Vamos começar com ele, depois a gente entra em Provérbios ou Salmos, não vai ter uma sequência, mas eu vou estar extraindo porções bíblicas desses livros para nos trazer sabedoria do mais alto céu. Hoje vamos refletir em Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Vamos dar uma paradinha aqui, depois a gente continua. Aqui a palavra ela é bem clara e descreve a vida de um homem chamado Jó. Mas uma coisa que nós temos que observar, e isso é algo que traz sabedoria e bem-estar, são essas primeiras palavras que são atribuídas do caráter de Jó. Ele diz aqui, ele era um homem íntegro, ele era justo, ele temia a Deus e evitava fazer o mal. Então, vamos refletir sobre essas palavras atribuídas ao caráter de Jó, a pessoa de Jó, quem Jó era. Então, a primeira atribuição aqui era que era um homem íntegro, um homem justo, uma pessoa que buscava fazer o que era certo. E eu faço essa pergunta a você. Sempre, diante de qualquer situação, nós temos o dever de escolher o que é certo, porque em toda e qualquer situação tem a forma certa de fazer e tem a forma errada de fazer. A forma certa de fazer, geralmente, ela dá mais trabalho, a porta é mais estreita, o caminho é mais esburacado, você tem que se esforçar mais. A forma errada, ela tem diversas vantagens. Eu sempre digo que há sempre uma bandeja de opções de coisas erradas, como se fosse um garçom que trouxesse para que você venha ali a escolher naquele menu o que é que você quer fazer de errado. As coisas certas, elas são mais trabalhosas, elas são um pouco complexas, mas elas trazem um prazer que não vai ter fim, de fazer a coisa do jeito que Deus quer que você faça. E aí, a característica de Jó era que ele era um homem íntegro e ele era um homem justo. Então, é algo que você deve buscar para a sua vida. Não busque para a sua vida a injustiça. E como é que a gente busca para a nossa vida a injustiça? Fazendo o que é injusto. Um exemplo, querendo ter vantagem em todas as situações, querendo ganhar em toda e qualquer situação, querendo sempre estar em primeiro lugar em toda e qualquer situação, sem se importar com quem está ao seu redor, jogando também aquele jogo da vida. Então, vocês sabem bem o que eu estou falando. Muitas pessoas, elas querem subir na vida jogando o jogo da injustiça, o jogo da trapaça e não o jogo do que é certo. Então, busque o que é certo. Buscai, pois, em primeiro lugar, a justiça de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. E aqui, depois ele fala aqui, além de ele ser justo, ele temia a Deus. Que palavra maravilhosa. Para entender o que seria esse temor a Deus de Jó, é preciso entender o que é temor a Deus. O temor a Deus não é ter medo de Deus. O temor a Deus não é ficar ali olhando para o céu e dizendo, estou fazendo uma coisa errada e Deus vai me castigar. Não é isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como está lá em Provérbios, e é entender que para cada ação que você faça contra os princípios de Deus, elas vão ser julgadas por Deus. Às vezes não são julgadas naquele momento, às vezes não são julgadas naquela hora, mas elas são julgadas por Deus. E temer a Deus é ter medo não de Deus, mas das coisas que Deus condena. A Bíblia diz que com o ferro fere, com o ferro será ferido. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele também ceifará, ele também vai colher isso. Então, o que é que você está plantando? Você está plantando vento,
talvez você colha uma tempestade. Você está plantando discórdia, talvez você se veja no meio dessa discórdia, no meio dessa injustiça toda que possa cair em sua vida. Então, ele diz aqui que ele temia a Deus. Como é que eu faço, pastor, para saber o que é que eu tenho de ter cuidado para não entrar naquele caminho e andar pelas veredas contrárias às veredas e os caminhos do Senhor? Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela nos explica a vida de pessoas que entraram por caminhos difíceis, os caminhos que Deus disse, não vá por ali. Lá no Antigo Testamento, a gente conhece a história de Acã, que depois de uma guerra, Deus disse, olha, não toque naquilo, não pegue aquilo. E ele pegou e por conta daquilo trouxe maldição para toda uma geração e para a sua família. Conhecemos a história também de Pedro, que negou o Senhor. Conhecemos a história de Judas, que por conta disso também, de ter traído o Senhor, de não ter dado ouvidos àqueles momentos que estavam com o Senhor ali e sofreu. E conhecemos outras e outras histórias na Bíblia. Então a Bíblia ela fala sobre justiça, sobre paz, sobre alegria, sobre misericórdia e sobre sabedoria. E aqui ele diz que ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, evitava o mal. Irmãos, olhem, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre Caim e Abel. Caim trouxe um sacrifício para o Senhor, né? E Deus não se agradou, e Abel trouxe e ele se agradou do sacrifício de Caim. Por conta disso, Caim ficou irado, ficou angustiado, ficou revoltado. Um sentimento que eu não posso dizer que é normal, mas acontece. Ele ficou irado contra o seu irmão. Mas Deus sabia disso e Deus chegou para ele e disse, Caim, por que você está triste? Por que o seu coração está irado? Deus vai e o aconselha dizendo, Caim, o pecado está aí à porta e ele quer te dominar. O que é que eu aprendo sobre isso? Que Deus ele chega para mim e para você e nos alerta dos caminhos para que a gente evite esses caminhos. E aí Caim não deu ouvidos a esse conselho de Deus. Ele continuou na sua ira, ele continuou na sua raiva, ele continuou nos seus projetos e aí teve a audácia e criou aquele grande problema que causou a morte do próprio irmão. E por ter matado o próprio irmão, viveu errante, sofrendo, né, o pecado por não ter ouvido a Deus. O evitar o mal é isso, é ouvir a palavra de Deus que fala muitas vezes, filho meu, saia daí. Filho meu, não continue com essa amizade. Filho meu, encerre esse relacionamento tóxico. Filho meu, preste atenção nisso. Muitas vezes não damos ouvidos a essa voz que fala aos nossos ouvidos. Isso significa evitar o mal. Jó fazia isso. Jó evitava o mal seguindo os conselhos do Senhor. Onde é que ele buscava esses conselhos? Vamos ler mais que nós vamos entender. Aqui ele vai dizer, no versículo 4, seus filhos costumavam dar banquetes em casa de cada um e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Temiam, né? Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que eles se purificassem. De madrugada ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham pecado. Jó, ele se antecipava no sentido de estar ali buscando a Deus em toda e qualquer situação. E os filhos deles, ao fazerem esses banquetes, essas festas, ele dizia, será que eles não cometeram algo que desagrada ao Senhor? Então eu vou aqui conversar com Deus sobre isso, eu vou trazer isso à presença de Deus. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe, que te cubra de graça e de misericórdia. Nos acompanhe nessa trajetória dessa série de sermãos que nós estamos pregando aqui
nas redes sociais sobre sabedoria. Que Deus te abençoe.